apresentar a vida do teu filho no dia de hoje, que o Senhor possa liberar sobre ele esse peso da tua glória, essa unção. Pai, que enquanto ele estiver ministrando, adorando, exaltando, manifestando a tua palavra do jeito que o Senhor bem lhe aprover, que a tua glória seja manifestada neste lugar. Nós te convidamos, Senhor Espírito Santo, para se movimentar nessa casa. Nós te convidamos para fazer parte desse ambiente. Espírito Santo, usa a vida do teu filho, Senhor, de uma maneira operosa, sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá bom, obrigado, viu? Deus abençoe a vida de cada um. Shalom, shalom. A paz do Senhor. Irmãos, eu não tenho essa voz do pastor, essa voz, né, aveludada, essa voz de pregador. A uns o Senhor dá um chofar, né? Chofarote, aquele de antílope, né? E alguns o Senhor dá um chofarinho. Para mim, o Senhor deu um chofarinho. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Ô meu sonoplasta, se você me ajudar, no final eu te dou uma caixa de bombom. Não, mas agora eu vou jogar sobre ele um cargo profético. Havia uma guerra e aqueles reis iriam perder a guerra. Chamou o profeta Eliseu, não é? Aí não tinha inspiração, não tinha unção. Por que aqueles profetas lá, aqueles reis estavam distantes do Senhor? Então Deus não queria falar, mas ele sabia como provocar Deus falar. Ele fala assim, traga-me, vou ajudar vocês, traga-me um tangedor. Aí quando o tangedor começou a tanger, a mão do Senhor, que é o poder, a unção veio sobre ele, e aí ele começou a profetizar. E através daquela palavra que veio do Senhor, o quadro que era irreversível, a derrota que era previsível, se transformou em vitória. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o sonoplasta é tão profeta quanto aquele que está pregando. Se não acontecer nada aqui, irmão, pega ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu também trago a paz da minha pastora, minha esposa, a Sheila, da comunidade profética Amor do Pai lá em Diadema. Tem pessoas lá, tem irmãos intercedendo por nós. Amém? E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Obrigado, pastor, por ter confiado. O pastor é doido, né, irmão? Não bate bem da cabeça. Ele nunca viu eu pregar. Nunca esteve comigo. E dá liberdade para eu pregar. Oh, glória, é só o Espírito Santo fazer isso. Amém? Meu irmão, você consegue colocar o fundo musical Word para mim? Ah, é? Glória a Deus. Então eu vou tocar o chofar aqui até ele voltar. Estou brincando. Amém. Então vamos esperar. Estou brincando. Vamos não. Gente, abra comigo para a gente ganhar tempo. Primeiro a Samuel. Quem gosta do fogo aqui? Quem gosta da presença de Deus? Será que vocês gostam mais do que eu? Sim ou não? Você acha? Quando eu comecei, eu era da cor do pastor. Ó, de tanto fogo, olha como é que eu fui ficando. Você vê, né? Então, aumenta a fome aí, aumenta a sede. Amém? Glória a Deus. A palavra... A irmã lá gostou lá. A palavra diz em Isaías que Deus derramará chuva sobre a terra seca, e rios e águas sobre os sedentes. Esse é o segredo, irmão. Andar com Deus nesses dias é dias de desafio, e andar com Deus nesses dias é aqueles que não estão satisfeitos. Se fome espiritual tem um sinônimo, o sinônimo é, ele chegou. Se não der certo aqui, pega ele, viu? Pega o sonoplasta, faz ele ficar de jejum aí uns 3 dias só na água, apesar que ele já está magro, né, irmão? Se colocar muito ali, some. Aí tem que andar com pedrinha no bolso, né? Eu estou gordo, falando muito, né? Ô, Jesus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Amém?
1 Samuel capítulo 15, versículo 25, e vamos ler o versículo 25 e o versículo 1 de 1 Samuel 16. Sabe o que eu acho lindo do profeta Samuel? Que ele foi alguém tão especial, tão profético, tão profundo, o chamado dele, a constituição dele, Deus usar o ventre de uma mulher estéril para romper a esterilidade, para preparar ele para um tempo de apostasia, que Deus já estava ali vendo a apostasia dos filhos de Eli, e todo aquele sacerdócio que estava caído. Deus sempre tem os seus escondidos, né? Deus sempre tem aqueles que vão crescer dentro do sistema, vão crescer próximo do sistema, amém? É o fundo musical WORT, tá? W-O-R-T-H, WORT, W-O-R-T-H, é chique, outro nível, outro nível, glória a Deus. E aí, irmãos, eu aprendo algo muito importante, muito tremendo, quando eu olho o profeta Samuel, eu choro mesmo, eu me deixo ser quebrantado, porque ele é um improvável, ele é uma oferta, ele é algo que quem queria para si, e por querer para si, passou anos e anos e anos orando por uma situação que ela queria para si. Ela queria que a sua vergonha fosse tirada. Ela queria que os apontamentos de Penina fossem tirados. Ela queria algo para si. Mas um determinado dia uma chave virou. A oração que era me dá, eu quero, preciso, se transformou numa oração de: Senhor, tudo é teu. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. Pois tudo veio de ti e tudo volta para ti. Aleluia. E ela começou nessa oração, mas não foi uma oração gritada, porque a palavra diz que Eli estava ali observando, e ela, abraçada num pórtico do templo, chorando, e só a boca dela mexia, só, porque ela perdeu as forças. Às vezes a gente busca tanto o Senhor e grita tanto e se esperneia e perde as forças, mas mesmo assim Deus está ouvindo. É esse aí, oh glória, oh aleluia. E ali, mesmo Eli, um profeta desviado, um profeta cego, um profeta que perdeu a sensibilidade, mesmo ali Deus usa, e Deus libera através dele uma palavra: seja feita a sua vontade. Que Deus ouça a sua petição. E a palavra diz que naquele mesma noite, Deus se lembrou de Ana. Tem alguma Ana aqui? Tem? Ana? Não? Deus se lembrou dela. E ela gerou um filho. E ela cumpriu o voto. E esse mesmo menino gerado ali, no sacerdócio caído, na religião fria, onde nem se importava mais com as luzes da menorá, que aqui está, eles deixavam a luz apagar. O texto declara isso, que quando Deus vai falar com ele, antes que a lâmpada do templo se apagasse, ou seja, eles não estavam vendo, não estavam dando muita atenção para as coisas de Deus, não. Mas nesse exato momento de caos, de colapso, de frieza, Deus está aguardando alguém. E como nós sabemos que Deus está triste, como nós sabemos que Deus está distante, quando Deus para de falar. A manifestação profética de Deus é: assim diz o Senhor. Quando já não há mais ouvidos para ouvir o Pai, já não há mais mover. Tem um templo,
tem um tabernáculo erguido, mas o mover foi embora. E é questão de tempo para esse templo cair. Que você correndo a história, você vai ver que a arca da aliança é levada pelos filisteus. Gente, a religião é terrível, né, irmão? Pensa uma coisa, religião é terrível. A pessoa está diante de um elemento profético que reluz a glória de Deus e não dá o devido valor. Pessoas que não deveriam nem chegar perto, colocaram no ombro e levaram a arca para a guerra, achando que a arca era um Deus, e a arca não era Deus. E tomaram na tarraqueta, perderam a guerra, morreram os filhos, e Eli morre no mesmo dia. Engraçado que Eli ficou cego, né, irmãos? Não é profético, ele já estava antes, só se manifestou na carne dele aquilo que ele já estava espiritualmente. E no único dia, o tabernáculo de Siló cai. Fala comigo, Siló. É aí que eu me quebranto. Sabe o que significa? O pastor sabe, Siló significa redenção. Lugar onde você é redimido, onde você é curado, aonde há uma nova oportunidade. Redimido é isso. Deus me redimiu, me deu uma nova oportunidade. Este lugar cai. Os filisteus tomam aquele lugar, tomam aquele território. Não tem ninguém para chorar. Tem um profeta ali, gerado para um tempo específico. E o que eu acho interessante desse profeta é que o próprio Deus revela para ele o seu nascimento. Imagine, pastor, ele escrevendo 1 Samuel capítulo 1, está escrito: e Deus cerrou o ventre de Ana. Imagine ele ouvindo do pai: peraí, Deus cerrou o ventre da minha mãe porque Deus me queria. Peraí, eu não sou fruto do acaso. Peraí, ele só esperou um momento e alugou um ventre. Será que eu estou pregando para alguém aqui? Eu já comecei a pregar, tá? Talvez você se olhe no espelho, talvez você olhe para a sua história, talvez você olhe para o seu pai, para a sua mãe, e não sei, talvez tenha alguns questionamentos. Eu quero dizer para você algo: você nasceu na eternidade, querido, fruto do coração de Deus. Ele só alugou um espaço. Amém? Porque a mãe incumba quem gera é o pai. O pai é o genitor, a mãe é a geradora. Eita, você não entendeu, né? Sai um negocinho do pai que vai para o ventre da mãe, e a mãe deixa ele ali como se fosse num hotel. É isso que Deus faz. Só que antes, lá no céu tem uma ordem que passa pelo homem, que vai para a mulher, que gera um terceiro, que revela a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o homem e a mulher se juntam e geram um terceiro, é a imagem de Deus, é a assinatura de Deus. A assinatura de Deus está em toda a criação, irmão. Olha o sol, ele tem luz, ele tem calor, ele tem massa. Olha a água, ela é H2O, sólido, líquido e gasoso. Está em todo lugar a assinatura de Deus. Mas esse profeta, irmãos, eu amo ele, porque ele chora, ele se quebranta diante de Deus e de Siló, porque acaba-se o lugar de redenção, acaba-se a esperança. Nós, como igreja, quando nós não temos um ambiente de redenção para o perdido e para o caído, nós perdemos o propósito. Ser igreja é ser um lugar onde Deus pode alcançar o perdido, onde Deus pode alcançar o caído. É tão lindo ver Deus usar através de palavras proféticas, através de dons, é maravilhoso. Mas Deus também quer nos usar, irmãos, de outras formas. A saber, através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma obra assistencial, através de uma semente, de uma oferta. É tão importante quanto para Deus. Oh, glória a Deus. E esse profeta, irmãos, ele é diferente, porque sobre